Olá, queridos, para você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E como você pode ver aqui no título, hoje é o episódio 7, onde iremos selar aqui alguns versículos do capítulo 7 para entendermos melhor o que ele tem a nos oferecer. Eu vou começar lendo aqui o verso 1 do capítulo 7, que diz: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração e diga à sabedoria: você é minha irmã. Chame ao entendimento seu parente, eles manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. O verso 4 está dizendo assim: diga à sabedoria, você é minha irmã. A gente pode entender o seguinte: normalmente quando a gente vive com alguma pessoa, a gente tem intimidade com essa pessoa. Por exemplo, você que é casada, você que tem seu marido ao seu lado, que mora contigo, você tem intimidade com ele, né? Então você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, qual comportamento pode deixá-lo feliz ou chateado. Você que não é casado, mas vive com seus pais, você também entende ali a rotina, você entende como as coisas funcionam, o que pode ou não agradá-los, o que pode ou não deixá-los chateados com você. Então, assim eu entendo o que ele disse, para nós chamarmos a sabedoria como se fosse uma irmã, como se fosse ali algum parente. Porque quando a gente tem intimidade com certo tipo de pessoa, a gente conhece a pessoa. E esse versículo está nos ensinando para que a gente tenha intimidade com a sabedoria. Porque a sabedoria, a intimidade com a sabedoria, a gente vai ter o conhecimento. E o conhecimento nos livrará de muitas coisas. Nos livrará de muito mal. A partir do verso 6, é narrado uma armadilha que acontece. Eu não vou ler inteiro. Eu peço que você faça a leitura completa na sua casa para você entender melhor. Mas é mais ou menos está dizendo a armadilha feita a um homem, né? Uma mulher imoral saiu da sua casa. Ela avistou esse homem, ela ofereceu a ele migalhas, ele gostou daquela migalhas. E aí ela disse: meu marido não está em casa, vamos lá em casa, tem uma cama forrada em linho nos esperando, e várias outras coisas que ela disse para atraí-lo. E ele caiu como um animal é levado ao matadouro. Diz assim, inclusive, no verso 22. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravessasse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem perca mais as veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E o que eu percebo nesses versos aqui, onde foi narrado, é que não acontece tudo de uma vez, acontece as coisas aos poucos. E o inimigo, ele não tem pressa para agir na nossa vida. Já percebeu que quem tem pressa, quem é ansioso é a gente? Mas o inimigo, ele não tem pressa. Ele começa ali jogando um desânimo aqui, jogando uma vontade ali. Quando for ver, ele dá o bote. E eu percebo que aqui, nesses versos aqui que está narrado, a mulher, ela não foi ao resgate dele de uma vez. As coisas aconteceram aos poucos. Primeiro,
Ela ofereceu uma migalha, que foi um beijo. Depois ela disse palavras doces, né, com uma voz suave. E ele foi só se rendendo, até que ele caiu no laço e foi levado para o matadouro. Então, há muitas coisas na nossa vida que não necessariamente acontecem de uma vez. Às vezes você pensa, meu Deus, eu fiz uma besteira e eu não percebi a besteira que eu estava fazendo. Só que muitas dessas besteiras que nós fazemos, a gente não cai de uma vez. É uma conversa, é um olhar, é um desejo ali, e quando for ver, a gente vai e cai nesse lado. Isso serve para outras coisas também, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que trabalhava em um lugar de comércio. Aquele comércio vendia algumas coisas perecíveis, então ele começou experimentando uma coisinha aqui, ninguém ia perceber, ninguém ia dar falta. Começou a provar um outro docinho ali, ninguém percebeu. Começou a provar uma outra coisa, quando foi ver já estava levando um produto para casa, outro, até que foi pego. Isso trouxe muitos prejuízos na vida dele. E assim é como funciona. Ninguém começa de uma vez dando bote. Ninguém começa já caindo no laço de uma vez só. Primeiro desperta uma curiosidade, aparece uma migalha que nos aparenta ser agradáveis, boas, e aí, se a gente não for íntima da sabedoria, a gente cai no laço. Mas eu quero te convidar a me convidar também para que a gente venha ter intimidade com a sabedoria. Faça leitura todos os dias desse livro de Provérbios. Faça leitura também de outros capítulos, outros livros da Bíblia, porque a Bíblia está recheada de conteúdos que nos edificam, que nos livrará de coisas imorais, da mulher imoral. Aqui está ilustrando a mulher imoral que levou o homem para o matadouro. Mas às vezes a mulher imoral na nossa vida é a nossa vida financeira, é um desejo que não deveria existir, é uma briga, tantas coisas que essa mulher imoral tem um jeito de dar o bote na nossa vida, a gente só tem que identificar em qual área da nossa vida é necessário que eu tenha cuidado. Talvez hoje você esteja caminhando para ser abatido, mas ainda dá tempo de você adquirir intimidade com a sabedoria e correr desse mal, fugir da aparência do mal. Como eu disse nos outros vídeos, a Bíblia ela não fala para fugir do mal, ela fala para fugir da aparência do mal, porque antes que o mal se revele por inteiro, já aparece ali renúncias desse mal. Mas a sabedoria que vem do Senhor, ela nos ajuda a reconhecer todas essas coisas que não são boas para nós. E para evitar que a gente venha ser levado ao matadouro, a sabedoria de Deus, ela nos ensina a como nos livrar de determinadas situações na nossa vida. Situações que no início parecem ser boas, parecem ser agradáveis, parecem nos trazer muitas recompensas, mas algumas nos levam para a morte. Algumas não têm volta. Então, hoje ainda dá tempo de você entender o que a sabedoria do Senhor ela quer dizer para você. Hoje ainda tem um caminho com volta. Basta você fazer estudo deste livro aqui, um capítulo por dia, não vai ser algo muito cansativo. E se você buscar incansavelmente a sabedoria, como quem busca uma joia preciosa, isso lhe trará muita vida, que é o que está dizendo aqui na palavra. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, quero te pedir para que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha para as pessoas que você acha que tem que ouvir essa mensagem de hoje. Então, tchau, até amanhã com o próximo episódio.